Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Olá, eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Olá, Ju! Olá, Paula! Tudo bem com você? Como você tá? Tô bem, tô preocupada aqui que vai cair uma chuva, conexão, tô meio tensa. As crianças lá dentro causando. Vamos ver como é que vai ser hoje. Hoje é dia 14 de dezembro, teve um eclipse do Sol, né? E dia de eclipse é sempre dia de cuidar das comunicações e de tudo, né? Ah, é? Então, tá vendo? Não tô muito ligada nisso, mas eu já tô avisada por você. Pois é, de manhã acho que até o Google saiu do ar hoje, mas Vamos lidar com isso, né? A vamos gente lidar tá com isso. meio que treinando para ir. Quem sabe um dia a gente volta a se comunicar só telepaticamente aí. Ai, volta, porque já foi assim. Sim, eu tenho a Você sensação acredita? quando eu estudo sobre civilizações mais antigas. Uhum. Ai, que incrível, quero saber mais sobre. Eu gosto de estudar essas civilizações antigas, acho que até por isso que eu trabalho muito com história. Esse mês eu estou fazendo um curso muito especial de história da música centro-africana, com um professor chamado Rafael Galante, historiador. Uhum. E é incrível porque estudando essas culturas centro-africanas, a gente vai descobrindo quem a gente é, né? Porque o Brasil é muito mais África do que qualquer possibilidade de europeização, né? Uhum. Mas acho que essas questões culturais e ancestrais muitas vezes estão tão integradas, assimiladas e invisibilizadas que a gente não sabe ou esquece da origem, né? Sim, fica mais no superficial mesmo, né? É. E aí tem uma coisa que esse curso está me trazendo, que é a profundidade de uma série de linguagens, né, que está ali, que não é só a linguagem verbal, então a linguagem do tambor, que era um instrumento que podia ser tocado porque o ouvido do colonizador não reconhecia o que estava ali naqueles timbres, eles conseguem reproduzir palavras com o som do tambor. Também tem muito sobre a linguagem gráfica, né, que está tanto em padrão de tecido, como em toda a ornamentação dos artefatos que tem símbolos ali e escritas super elaboradas, que quando eu digo que a gente pode voltar a se comunicar na telepatia, eu acho que, na verdade, a gente já tem uma série de conhecimentos, só que talvez a gente nem saiba. Uhum. E eu acho que tem a ver tanto essa, para mim, quando você fala disso de voltar, tem a ver, eu ouço, né, no campo que eu estudo, parece que tem a ver com voltar também à infância, assim, né, a escuta do primitivo também para mim remete a uma escuta da infância, a escuta do ser criança, né, que está mais conectado com a espiritualidade do que os adultos que vão crescendo e esquecendo como se conectar, né, com o espiritual. Sim,
Sim, nesses meus estudos também, né, buscando esse caminho da decolonialidade, também me parece que é um projeto muito ocidental, dividir a nossa vida nessas fases, assim, né? Eu sinto que talvez em outras sociedades o ser criança e o ser velho não estão tão separados de um jeito de ver o mundo, sabe? Como aqui a gente, no Ocidente, às vezes ainda se separa, né? O que é a infância, o que é a velhice. Uhum. Você viu uma story que eu coloquei sobre o gráfico de as idades que têm ouvido a gente? Eu vi, achei E, incrível. e de que até isso a gente precisa pensar, né, do É, quão, da equidade entre o público que a gente quer acessar, ou por quem a gente quer ser ouvido, para quem a gente quer falar, e como que a gente consegue também acessar diferentes faixa etárias, né, diferentes gerações. Eu acho. dentro desse universo das mídias, né, que já operam muito no segmental, que se coloca, né, direcionar. Uhum, mas que tem, por exemplo, muitos trabalhos de muitos podcasts, que eu sou muito do universo podcast, que trabalha a espiritualidade, né? Que é um veículo de acesso ao mundo da linguagem, né? Super, Ouvindo, e que pode trazer conteúdos muito profundos também, né? super verdade, Ju, verdade. Porque é o que está aqui, né? Também nessa. Vai saber, seria lindo, né? Saber do que disso hoje tem a ver com o que o É. podcast tem a ver com a telepatia. E essa entrada nas ferramentas para, sabe, abrir caminho nelas. Sim. Qual é o rastro que a gente está deixando, né, para as próximas É, gerações, a civilização que vem a seguir? Que é caminho bem é por esse? aí. Incrível. Nossa, uou! Acho que entramos agora no portal, Milton. É, é. Então eu vou falar um pouquinho, né? Hoje a gente Apresenta. vai conversar com o Milton Kennedy, que foi bailarino do Balé da cidade de São Paulo durante muitos anos, da companhia da Débora Coker também, mas a maior parte da carreira dele ele fez no Teatro Municipal de São Paulo, e depois, quando se aposentou como bailarino, se tornou maître de dança da companhia, e depois foi trabalhar na escola do Teatro Municipal, que é onde ele está até hoje. Conheci o Milton quando eu trabalhei nessa escola também. O Milton, ele acho que posso dizer que foi dessa primeira geração de bailarinos negros que fez carreira em grandes companhias no Brasil, né? Como a gente pode falar do Rui Moreira e também de uma série de bailarinos que atuam mais no Balé Castro Alves, enfim. Eu nem sei, para a gente pensar, né? Eu nem sei dizer quem são esses bailarinos negros que fizeram carreira no balé clássico, assim, em grande quantidade, mas conheço o Milton e nos últimos anos o Milton foi entrando num lugar de atuação que eu considero mais militante, porque ele começou a pensar muito esse lugar do negro no balé clássico. E acho que isso atravessa a experiência dele, mas também esse lugar de professor, né? De olhar para as salas de aula e ver que uma série de convenções dentro do que é o mundo do balé clássico não levam em conta a corporeidade negra. E aí ele tem proposto essas aulas de balé para negros, já tem alguns anos, e ano passado ele começou um projeto de uma escola que é preferencialmente para pessoas negras ou não negras de baixa renda. E ele fala muito nesse projeto como um projeto que semeia sonhos e que também faz uma reparação social, né? Na busca dessa equidade de sujeitos e de corpos negros nesse ambiente institucional que é o balé clássico.
Uau. E aí, para além de tudo isso que eu tô falando, que acho que tá num lugar muito social, eu acho que o que mais me emociona toda vez que eu falo com o Milton, eu vejo o trabalho dele, né? Eu convido ele para algum projeto que eu tô trabalhando, é perceber o quanto a experiência de vida dele atravessa isso tudo que ele está movendo, mas já se transforma e se amplia. Eu nem sei se eu posso usar essa palavra, mas eu estou começando a estudar essas coisas, né? E tem alguns autores que eu estou lendo que falam muito do quilombo e da ética do quilombo e o quanto a gente deveria aprender e resgatar esses saberes quilombolas para a vida em sociedade, né? Para um amadurecimento da sociedade brasileira. E eu tenho a sensação que o Milton é um desses quilombolas do nosso tempo, né? Dentro do mundo da arte, da dança. Nossa, o universo é muito aprendizado para seguir, né? Aqui sou Sim. toda ouvidos e o que eu puder contribuir falando, espero. Sim, acho que a gente ouvir já transforma a gente, sabe? Eu tenho essa sensação. É isso. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Que Boa beleza. tarde, Milton. Oi, boa tarde, gente, tudo bem? Tudo bem, Milton? Prazer, bem-vindo. Aqui é a Juliana. Oi, Juliana, muito prazer. Muito obrigado aí pelo convite. Imagina. Uma alegria Oi, ter Paula. você aqui, Milton. Olá. Vamos lá, né? Vamos que vamos. Milton, tem Diga. uma pergunta que a gente faz sempre no começo, Tá bom. que é perguntar para o convidado ou convidada quem é você na ladeira? Que o podcast tem esse nome, né? Ladeira Bausch, pensando que a gente tem descido umas ladeiras, né? Num caminho de se desconstruir, de se transformar. E aí eu te pergunto, Milton, quem é você na ladeira hoje? Puxa, é uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que nesse período que nós nos encontramos, né, nesse momento assim dessa calamidade que essa doença, né, mostrou assim, né, tá se mostrando assim, eu acho que eu tô descendo, né? Descendo, tendo encontro assim comigo mesmo e resgatando, sei lá, os meus irmãos e minhas irmãs, mas um resgate assim de espiritualidade. E vamos subindo agora, né? Porque eu acho que chega um ponto que a gente desce e não tem mais para onde descer, né? Então aí o caminho é subir e a gente, sei lá, juntas e juntos de mão dadas, subir essa montanha ladeira acima, né? Eu acho que é isso que eu tenho que falar. Que lindo! Me inspira a ouvir você sempre, Milton. Então, para começar também, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouco da tua história na dança. Eu me chamo Milton Kennedy, sou idealizador e diretor-geral da Eudere Balé, Escola de Formação em Danças, preferencialmente para pessoas negras e as não negras de baixa renda. E também atualmente sou professor de balé clássico, né, e preparação corporal da EDASP, Escola de Dança de São Paulo. Bom, contar um pouco da minha vida, né? Bom, eu vim de uma família bem pobre, né? De 5 irmãos, 3 irmãos por parte de pai, do primeiro casamento do meu pai, e 2 do segundo casamento do meu pai, né? Eu e a minha irmã. E a minha mãe, ela sempre foi empregada doméstica, né? Ela passava a roupa para fora, ela era passadeira, né? E intercalava essa função cuidando dos 5 irmãos em casa. Então, era uma correria danada, assim, não tinha muito tempo para muita coisa, não sobrava muito tempo, né? E meu pai sempre foi taxista, chofer, então ele transitou nesses dois universos aí, né? Mas sempre com carro e tal.
E eu comecei a dançar, eu sempre falo assim que foi pela timidez, assim, eu nunca quis ser bailarino, assim, eu nunca pensei assim, puxa, eu quero ser bailarino. É quando, na adolescência, né, eu ia para os bailes, assim, na época da discoteca, e abria aquela roda, todo mundo saía dançando, as pessoas me empurravam para aquela roda e eu voltava para trás, né? Aí eu Uhum. pensei assim, será que se eu fizesse aula de dança, eu consiga me soltar um pouco? Aí foi isso que eu fiz. Eu tava indo pro trabalho assim, vi uma placa ali assim, numa parede assim, né, que era uma escola, escrito assim, Afro Jazz. Daí eu falei assim, puxa, acho que é isso aí que eu vou fazer, né? Daí fui, fiz a matrícula tal, fiz 6 meses, gostei muito assim, porque eu acho que eu me identifiquei muito assim. Aí depois, lá no Afro, assim, as pessoas falaram assim para mim, puxa, Milton, vai pro jazz, o jazz você vai ficar melhor. Daí eu fui para uma outra escola famosa, né, da Joyce Kerman, naquela época, era o auge do jazz, que ela trabalhava no Silvio Santos, era jurada, montava coreografia, então era bem famosa. Eu falei assim, lá vou eu para lá, né? Daí eu fui e comecei a fazer jazz lá. Isso eu tinha 17 anos, né? Aí fiz 2 anos de jazz ali com ela, e aí ali eu fiz a minha primeira aula de balé. Ali pedi lá para fazer aula, tudo me deixaram. Aí eu mais uma vez falaram assim: puxa, Milton, você tá indo bem aí no jazz, né? Quem sabe até uma professora ali em São Caetano, que tem uma escola boa, Dona Toshi Kobayashi, que ela forma muitos bailarinos ali maravilhosos. Vai lá. Daí eu cheguei e falei, Dona Toshi, posso fazer aula aí com vocês? Ela falou assim, né? Porque foi uma a primeira semana foi meio conturbado, e tal, depois eu conto mais ou menos essa história. Aí comecei, eu estava com 19 anos e meio, eu estava terminando a aeronáutica, né? Porque eu servi assim um serviço obrigatório, né? E eu fui pego assim, né? Eu falo que eu fui pego porque eu não queria muito, né? Daí eu me alistei e tal, fui pego, fiquei na aeronáutica um ano e meio. Aí eu cheguei lá fardado, tudo, isso 19 anos e meio. Aí fazia aula todos os dias, daí com 23 anos eu entrei no balé da cidade de São Paulo, fui fazer uma aula lá, fui convidado para fazer uma aula, o diretor na época era o Luiz Arrieta, ele olhou assim, cruzou as pernas, me viu fazendo aula, aí no final da aula falou assim, puxa, fica aí, né? Aí eu fiquei lá até 2017, isso foi de, isso foi de 88, né, e pedi minha demissão agora em 2017. Mas nesse meio termo, em 99 e 2000, eu passei lá na Débora Coco, também recebi outro convite, trabalhei lá com ela, foi uma das melhores experiências da minha vida. E em 2006, com 42 anos, eu me aposentei, né, como bailarino, porque chega uma hora em companhia profissional, né, que o físico não aguenta, né, nesse alta performance todos os dias e tal. Daí eu cheguei a uma conclusão, pô, já deu para mim e tal. Aí peguei automaticamente o cargo de maître de balé da cidade de São Paulo, né, professor de balé clássico. Daí fiquei lá de 2006 até 2017 e de 2012 até agora eu tô lá na escola de dança dando aulas lá de intercalando, né, balé clássico e preparação corporal. Essa é um pouco da minha vida e um pouco da minha história na dança. Que legal, Milton. Eu que conheço um pouquinho da tua história, vou te fazer uma pergunta agora com umas coisas mais específicas. Ok. Você passou por grandes momentos, né, de carreira. Eu não sei se eu tenho certeza disso, mas eu acho que você ganhou o Festival de Joinville, né? O Balé da Cidade passou por diferentes coreógrafos, diferentes visões de companhia, mas teve naquele momento em que a Germânia Coni, lá do Senegal, veio coreografar, né? O Balé da Cidade, a Germânia, foi para o Senegal. Então, não sei, talvez eu queria ouvir de você um pouco como que foi transitar entre esses universos, né? Do balé clássico, um mundo mais conservador, para depois na dança contemporânea encontrar outras referências. Então, foi mais ou menos isso que eu falei, né? Eu comecei fazendo aula de balé clássico na Dona Toshi, mas eu não tinha pretensão de ser bailarino clássico, porque assim, eu só queria melhorar, né? Eu não sei se eu tivesse continuado na Dona Toshi com balé clássico,
talvez, né, porque a gente não tem bola de cristal, porque naquela época aqui em São Paulo não tinha companhias de balé clássico, então a gente dançava mais no final de ano em escolas, sabe, como Uhum. partner, tudo, e só tinha mesmo o Guaíra, né, que eles dançavam contemporâneo, mas tinha uma boa base clássica na época que eu conhecia, e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, então não tinha nada de balé clássico, né? E como eu já, sei lá, eu sempre tive muita coordenação e tal, então foi muito fácil, sei lá, desses 3 anos, 4 anos que eu estava no balé clássico, migrar para o contemporâneo, que é o que se faz atualmente no balé da cidade de São Paulo, né? Então eu não tive muitas dificuldades, não. Eu acho que foi até bom, né? Porque assim, eu entrei, lógico que eu tive que aprender muito, porque tinha muitos bailarinos muito bons, assim, né? Porque é uma das melhores companhias do Brasil. Mas eu acho que foi muito bom essa minha trajetória, assim, porque, nossa, eu conheci quase o mundo inteiro, assim, né? Brasil inteiro, Estados Unidos, Canadá, nossa, eu só não conheci, assim, né? E eu não ganhei prêmio em Joinville, assim, eu fui indicado, acho que em 96, se não me engano, eu fui indicado pelo prêmio Man Baby, né, de melhor Hum. bailarino do Brasil, assim, concorreu no mesmo ano eu e o Antônio Nóbrega, então ele ganhou. Mas foi super legal, Hum. assim, né, sabe, foi muito bom, assim, veio gente entrevistar aqui em casa, saiu na Folha, foi muito legal, saiu no Fantástico, eu falei, nossa, né, então porque eu não esperava, assim, ser bailarina. Realmente foi uma coisa, assim, que foi, assim, e realmente acho que foi necessário na minha vida por tudo aquilo que eu passei, assim, né? Então, eu acho que eu falo, assim, que a dança me tirou da morte, assim, porque eu morava num bairro super barra pesada, então quando eu comecei a fazer dança, sabe, eu fui me desvencilhando das amizades que eu tinha, tá? Então, realmente foi um caminho muito legal. E como o Balé da Cidade de São Paulo tem esse caráter assim de ter muitos coreógrafos passando, não tem muitos coreógrafos residentes assim, foi muito bom assim que, sei lá, todo ano tinha 2 ou 3 montagens novas. E veio a Germaine Conny, né? É uma senegalesa, né? Que ela tem uma escola lá no Senegal, Tubabe de Alal, bem famosa, montar uma coreografia em homenagem ao Zumbi dos Palmares, né? Acho que, se não me engano, não sei, os 300 anos da morte do Zumbi, uma coisa assim. Aí ela veio montar aqui, e assim, eu tinha dançado afro no comecinho da minha carreira, então não tinha mais vivência com afro, nada. E aí, quando ela chegou, né, foi super legal, porque assim, eu realmente tive um encontro, assim, com a minha ancestralidade, assim, né? Foi uma coisa bem marcante, assim, que a gente já se identificou, ela começou o processo coreográfico e eu fui um dos solistas, assim, né? E comecei a dançar e tal, e daí ela fez um convite para mim. Falou assim, poxa, Milton, tem a escola lá, a gente tem o curso, eu acho que era de fevereiro, abril, assim, 4 meses de curso, tá, onde vão vários professores, coreógrafos, né, do continente africano ali e tal, fazer essa vivência. Você não gostaria de ir? Eu falei, nossa, Germane, eu vou. Aí eu me preparei, fiz um ano de francês, ali todo dia firme, porque, nossa, eu vou lá sozinho na França, né? Daí eu aproveitei, porque o Balé da Cidade de São Paulo foi viajar para a Europa numa turnê, né? Aí no final da turnê, acabou a turnê, a gente estava na Alemanha, eu peguei um avião, desci lá em Dakar, né? Sozinho, cheguei lá, falei, meu Deus do céu, que maravilha. Aí isso foi à noite, né? Daí peguei um carro e fui lá pro vilarejo Tubabe de Alau. Aí foi um divisor de águas para mim, porque assim, nós que fomos, né, fomos sequestrados, raptados, escravizados, assim, a gente perde um pouco essa essência, né, da negritude, assim, sabe? Quando eu cheguei lá, sabe, parecia que era minha família. Então todo mundo Uhum. sorrindo, sabe? Como salam aleikum, sabe? Eu vi as pessoas empoderadas, coisa que não acontece aqui, né? E Uhum. foi maravilhoso. Foram 15 dias assim da minha vida num lugar maravilhoso assim, que acho que foi um resgate da espiritualidade e ancestralidade para mim.
ter passado esses 15 dias lá com a Germânia Coni, Tubabi Jalal. Aprendi muito, eu achava que eu dançava afro, né, porque assim, quando ela veio montar essa coreografia, logo eu já comecei a ter as ondulações que ela queria, sabe, tinha tremulações, tinha um monte de coisa que a coluna tem que fazer daquela técnica, que eu me apropriei rapidinho. Aí, sabe, quando você vai lá, você acha que você é bom, não sei o quê, mas você toma um tapa na cara, quando você chega lá, todo mundo dança muito, porque é impressionante, porque lá eles não têm muitos recursos, né? Então, o que tem lá é tambor, né? Eles dançam o dia inteiro. Então, se eu cheguei lá de noite, eu só ouvia um som assim, ó, e todo mundo dançando. Então, ele já tem a coluna tudo flexível, eles dançando alegre no chão. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não sou nada aqui, eu tenho que aprender realmente. Então, foi assim, um resgate, ancestralidade, ver o quanto que eu tinha que aprender. Nossa, depois que eu voltei de lá, eu acho que realmente eu mudei a minha maneira de ver a vida, assim, foi muito legal. Foi já nesse momento que você começou a ter um olhar mais político, militante, pensar esse espaço do negro na dança, ou isso veio depois? Puxa, isso vem vindo, assim, mas foi a partir daí que eu comecei a pensar assim, puxa, preciso fazer alguma coisa. E eu não sabia como, mas já comecei a ter um desconforto, assim, mas na verdade o desconforto vem antes, sabe, Paula? Porque assim, Uhum. quando a primeira aula de balé que eu fiz na vida, eu fui pedir uma bolsa, né, numa das escolas que eu estudei, aí a dona falou assim, puxa, isso balé clássico não é para você. Daí eu insisti, porque eu só queria melhorar, eu insisti. Daí eu continuei fazendo aula. Daí eu já vi esses confortos. Por que que eu, negro, não posso estar nesse lugar? Né? Mas eu não falava nada, porque assim, a minha família era muito humilde, então eu não fui instruído para me preparar para o racismo estrutural. Né? Hoje em dia meus filhos já sabem disso, a gente conversa, tal, eles também são mais atualizados assim, então naquela época não se falava nisso, então eu nem sabia disso. Então foi uma coisa que, né, acho que foi até bom de eu não entender muito, fui entender depois, porque senão eu ia bloquear esse sonho. Uhum. E aí entrando no balé da cidade de São Paulo, assim, a dona Toshi também fazendo aula, não tinha negros fazendo aula, eu acho que eu era o único que fazia aula dela à noite. Sabe, é uma coisa estranha você entrar em lugares e não ter referência. Aí quando eu entrei no balé da cidade de São Paulo, meu primeiro ano lá em 2000 não, 88, tinha lá o Renato Bertolini, o Rui, a Áurea, o Sebastian, então tinha lá uns 4 ou 5 negros ali. Mas depois eles foram para a Europa, tal, saíram, só ficou eu. Durante assim uns 4, 5 anos ficou eu. Depois entrou o Maurição, depois entrou a Paula, uma única negra, sabe? Então eu fiquei Uhum. pensando assim, puxando, onde estão? Daí eu assisti espetáculo, você senta, não tem ninguém, você olha do lado. Daí eu comecei a ser professor de balé clássico, fui convidado para vários lugares da aula. Daí, numa turma de 50 alunos, você vê um negro ou nenhum. As academias aqui, as escolas e academias aqui de São Paulo, tem poucas pessoas negras e os negros que tem são bolsistas. Então, fazendo um paralelo isso, uma pessoa essa semana me falou uma coisa assim, Milton, é, para fatos não tem argumentos, né? Sabe? Então, e aí eu fui começar a entender um pouquinho do racismo estrutural. Então, assim, nós aqui o Brasil é o único país fora do continente África que tem o maior número de negros, né? Então, nós somos 56% de negros. Onde é que estão esses negros na política, sabe? Onde é que estão esses Uhum. negros, sabe? Não tem, então, sabe? Cadê a equidade, né? Então, sabe, daí eu comecei a pensar nisso e ouvindo, assim, porque eu passei por muita coisa, assim, vários comentários, assim, oh, Mito, você não serve para isso porque é o seu cabelo, você tem coxa grande. Então, eu comecei depois que eu comecei a dar aula, né? Porque eu comecei a dar aula para profissional, aí depois eu fui indo na formação. Eu fiquei pensando assim, puxa, quantas crianças negras são privadas dos seus sonhos porque alguém, ou consciente ou inconscientemente, falou alguma coisa, né? Porque a criança não se defende, ela só chega em casa e fala para a mãe, "Mãe, eu não quero mais." A mãe pergunta, não, às Sim. vezes não tem resposta. E aí esse desconforto fomentando, daí chegou um dia que eu falei assim, não, acho que eu posso.
eu acho que eu posso, por tudo aquilo que eu passei, por um aprendizado e tal, e por uma ação afirmativa, né? Porque eu acho que ninguém tem o direito de chegar para ninguém, para ser humano nenhum, falar assim, você não pode estar nos lugares ou fazer certas coisas por causa da cor da pele, ou sei lá, por causa do biotipo, sabe, da genética. Eu acho que isso é uma patologia que tem que ser extirpada da sociedade. Que forte te ouvir, Milton, que forte, porque a gente que fez formação em balé, né? Eu também não tinha essa consciência de racismo estrutural, mas acho que a gente sempre viu, né? Sentiu nos ambientes. Até te pergunto, né? Você fez um percurso todo em companhias, você até trouxe aqui alguns nomes, o Sebastião, Rui, a Áurea, Paula, mas ainda é muito invisibilizado, né? A presença do negro na dança oficial, na dança que está nas grandes instituições. E aí eu te pergunto, assim, eu acho que a Iodélia, essa ação afirmativa, essa escola já é uma grande resposta, mas falando para os negros que sonham em trabalhar com dança, em ser bailarino, o que você diria hoje? Puxa, Paula, é porque assim, eu fiz uma trajetória na vida, assim, pautada em realizar sonhos, assim, né? Chegou uma hora, assim, que eu falei, porque assim, meu pai, ele queria que eu fiz curso no Senai, eu tenho diploma de mecânica de refrigeração, sabe? Eu poderia ser isso até agora, sei lá, mas eu acho que realizar sonhos, eu acho que é fundamental, assim, o que eu poderia falar para as pessoas negras, né? Homens, mulheres, crianças, sei lá, adolescentes, é assim, de não desistir dos seus sonhos, por nada, assim, sabe? E eu acho muito importante a gente estar junto de outras pessoas também, né? Porque às vezes o sonho tem a ver com estar do lado de outras pessoas, delas ajudando a gente também. Então, tem uma. Eu não sei inglês, né? Uma das coisas que eu pretendo fazer ainda é estudar inglês, mas eu também escutei uma frase há muitos anos atrás que tem a ver com essa minha trajetória, assim, que é o que eu, o que eu gostaria de falar é assim. Eu não gosto muito dessa coisa americanizada tal, mas para mim é forte assim, don't give up, não desista, sabe? Porque assim, eu nunca desisti. E eu acho que é isso, eu acho que a força está em você não desistir, né? Mas ações afirmativas vêm para ajudar a gente a concretizar os sonhos, porque o racismo é tão estrutural que a gente chega na metade do caminho e desiste. Desiste porque as situações vão invisibilizando, aí tem aquela questão lá no subconsciente, né, que a gente começa a ver, puxa, vê as novelas, só tem pessoas brancas. Abre uma revista de dança, só tem pessoas brancas. Professores, só, sabe? Então você Uhum. começa a falar assim, meu, isso não é para mim, e aí você deixa de sonhar. E aí se você deixa de sonhar, você fica doente. Você fica depressivo, você, sei lá, tem muitas a população, a maioria dos suicídios que tem são de pessoas negras, justamente por causa disso, que são adolescentes. Então eu comecei a ver, pesquisar, tal, ver dados, eu falei, puxa, aí outra vez. E a arte, eu acho que é uma ferramenta de transformação, né, que ajuda a gente a se empoderar e fortalecer para enfrentar a vida. Então eu, como tô nessa carreira, muitos anos, puxa vida, eu dei minha contribuição dançando e agora eu sou professor, né? Sabe, sou educador, eu acho que eu tenho que passar isso para os jovens e adolescentes, assim, porque se a gente quer transformar o futuro, eu acho que a gente tem que olhar para a criança e adolescente agora. Tem que olhar em todas as faixas etárias, né? Mas eu acho que o meu foco, assim, intuitivo, é olhar para a criança e adolescente e falar assim: você quer sonhar? Vamos que eu vou, sei lá, fazer de tudo, estudar, ver ferramentas para te ajudar a concretizar os seus sonhos. E é isso que eu estou tentando fazer, né? Que lindo, Milton. Nossa. Olha, eu tô aqui arrepiadíssima e assim, não o conhecia, talvez já tenha até te visto dançar, mas né, fazendo uma reflexão assim de te ouvir. Eu vi a última live que você fez, ou não sei se foi a última, no Face, que a Paula compartilhou, e
é muito rico, assim, ouvir essa tua perspectiva, assim, sabe, de contribuição, assim, de uma generosidade muito grande, assim, que eu observo. Pensar que essa tua não pretensão, né, de se tornar bailarino foi a maior arma que você teve para se defender de algumas coisas que talvez isso que para não perder o teu sonho, né? Não E era exatamente aquilo, mas né, o sonho não era o bailarino, era você melhorar. Isso é de uma integridade enorme, assim. eu acho que sim, viu, Juliana? Porque eu sempre fico voltando atrás na minha vida e tal, né? Mas eu acho que talvez talvez fosse um fator, assim, né, que contribuiu para eu conseguir trilhar. Porque quando Uhum. eu idealizei a Yodelia Balé, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma reunião, né? Eu coloquei um pôster assim no meu perfil, assim, falando assim, olha, eu queria fazer uma reunião com as famílias, né, mãe e pais, porque eu gostaria de dar aula preferencialmente para crianças negras. Aí eu coloquei Uhum. esse post, nossa, veio um monte, sabe? Eu estava num espaço pequeno, né? Tinha, sei lá, mais 70 famílias ali negras, para você perceber Uhum. o quanta tem a procura. A primeira pergunta que eu fiz foi assim, mas mãe, pai, nesse mundo racista, né, por que que vocês querem que as suas filhas façam balé clássico? Porque assim, Uhum. eu não tive, eu não vi, sabe, eu não vi disso com criança, assim, ah, quero ser bailarina. Então, primeiro eu queria ouvir. Nossa, você não tem ideia quanta choradeira, porque assim, tem muita mãe que foi fazer aula de balé, alguém falou alguma abobrinha, alguma coisa, sabe? Eu falo abobrinha porque eu Uhum. acho que é uma besteira, sabe? Porque você não pode olhar para alguém e já colocar um preconceito. Então, tem muitas mães, né, que, 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 que que bloquearam o sonho, né? E agora Sim. essas mães têm medo de colocar a filha, porque quando a filha fala em fazer balé, ela fala assim: meu Deus, a minha filha vai passar a mesma coisa que eu passei, eu não quero. Então, ela não coloca, entendeu? E Claro. essa oportunidade que eu coloquei assim para semear sonhos, nossa, muitas mães falaram assim, Milton, você caiu do céu, porque Ai, que vocês, bom. ninguém tem ideia do que a gente passa, né? Assim, Uhum. são coisas assim, tem mães que falaram assim que só de chegar na secretaria e falar com a secretária já sente uma coisa assim, o que você está querendo fazer aqui? Tipo assim, esse lugar não é para você. E fora, nossa, eu tenho vários relatos de várias coisas que, 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 que não é possível isso. E você fala dessa generosidade, né? Porque, assim, o racismo estrutural faz com que... porque também é o ódio, né? Assim, e isso que tem... Porque, assim, é a branquitude que a gente fala, né? Não é você, Paulo, não é Juliana, que é racista, mas, assim... e quem fez o racismo foi a branquitude. E foi feito através de mentira e de ódio, né? E Uhum. se eu fosse levar isso tudo, eu ia ficar com ódio. Então essa minha ação é pautada no amor. É Uhum. só amor e depois que eu comecei a ser, sabe, ver essa questão de política voltar lá no passado, que eu falei, não, é amor pautado numa ação afirmativa, porque tem alguma coisa que ser transformado, né? Essa estrutura precisa ser rompida, isso precisa acabar. Então é uma ação Exato. afirmativa, sim, que precisa ser feito, sim. Muitos professores, muitas donas de academia viraram as costas para mim, porque, sabe, eles têm uma visão deturpada que, assim, fala que dança para todo mundo, mas não é. Não é, porque se Uhum. fosse para todo mundo, teria... Não é, porque tem o real, né? Tem o ideal, né? Ah, é a dança para todo mundo, mas tem o real. A realidade mostra ao contrário, exatamente ao contrário. Né? Então eu estou muito feliz porque assim essa ação do balé, as pessoas que frequentam elas estão amando. Então é uma coisa assim que quem não estiver gostando, eu também cansei de dar satisfação porque eu acho que todo mundo tem que estudar para saber até onde. Então eu já não dou mais satisfação, eu falo assim, eu faço porque eu amo, é isso que eu quero e Exato. sabe, já mudo de assunto porque a vida tem que andar, né? Exato, é o que eu observo, que essa não pretensão de ser algo que talvez já tenha tido como não pertencente, te faz com que não se submeta a algo que não é difícil falar, você se depara com aquilo que não é teu e você constrói o que é seu, de fato, assim, né? O que é seu e que você leva todo mundo junto, assim, né? Sim, sim, sim. É, pensando nessa tua perspectiva, né? Vou tentar aqui elaborar minha questão decolonial, né?
o que você acha que, dentro desse teu percurso, né, como arte educador, você observa que aqueles objetivos primeiros já não fazem mais sentido, né? Como dentro dessa observação minha, assim, né? Eu pretendo formar uma escola de balé para negros, mas em algum momento isso deixou de ser exatamente isso e tornou a ser uma outra coisa muito maior dentro dentro dessa complexidade, assim, muito mais do que o balé, mas algo que desdobrou disso, né? Puxa, Juliana, Poxa, o que eu penso em relação a essa ação? Porque eu acho que tem essa coisa, né, europeia, né, colonial, né, lá enraizada a padrões que não cabe mais. Então, a primeira coisa é a gente ver, né, nós não estamos na Europa, né, então, assim, a gente tem que olhar as diferenças e conviver com elas, entendeu? A gente não pode falar assim, então para dançar balé precisa ter o físico longilíneo. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível, sabe? Eu acho que não é possível. E eu também acho que a gente precisa se munir de ferramentas. A gente tem que precisar estudar mais, porque assim, a gente não pode chegar, um exemplo, né? Seu pé é feio e você não serve para isso, portanto você não serve para isso. Eu acho que a gente tem que estudar, porque tem vários exercícios, várias ferramentas que você pode melhorar a capacidade daquela criança. Né? Sabe, rotação externa, anterior, então precisa ter quinta posição, tá, tudo bem, mas tem exercícios que não é quinta pela quinta, então acho que tem todo um trabalho que precisa ser feito, né, de estudos em relação a isso para poder acabar com isso. Então eu acho que essa escola também é um estudo, então eu nem fiz a proposta artística pedagógica, sabe, escrever, o que se dá no primeiro ano, eu vou escrever ano a ano, sabe, porque eu preciso ter as crianças, sabe, então, sabe, nesse ano não deu, porque nós fizemos aula só um mês de fevereiro e março a gente parou, né, por conta do Covid-19 e não aconteceu mais nada, mas o ano que vem, eu vou sentar lá com os professores e a gente só vai dar aula. Daí em 2022 a gente vai sentar e vai fazer, sabe, a proposta do ano anterior. Eu acho que é assim, sabe, a gente dá o conteúdo, dá as ferramentas na prática e daí a gente vai bolando e mudando estratégias, tal, não sei o quê, porque a gente não pode colocar assim, vai se dar isso no primeiro ano, no segundo ano, porque não é assim, as coisas são moldáveis, são maleáveis, não pode ser assim, sabe, não pode ser engessado, sabe? E não é só balé clássico. Às vezes eu vou em tal lugares assim, uma coisa que me incomoda é algumas pessoas falarem assim, o balé clássico é a base de todas as danças. Eu começo a olhar e falo assim, puxa vida, onde a gente vive? Porque primeiro para mim, se for falar em base, né, se tivesse aqui no Brasil, se tiver uma base para todas as danças, para mim é capoeira. Sabe, eu conheço quase todos os amigos meus que vieram da capoeira hoje são excelentes bailarinos, sabe? Porque eu acho que a capoeira dá base realmente para você poder ter maleabilidade, tem ginga, tem musicalidade, sabe? Se for a primeira coisa que for pensar, é pensar nas raízes, sabe? Sei lá, dança indígenas, sabe? Capoeira, porque o balé clássico é um polo, é um eixo, não dá para falar que sabe? É muita prepotência falar, sabe? Daí vem essa, sabe? Tem que derrubar tudo isso aí. Então, quando eu chego e falo assim que para mim a base, se tiver uma base todas as danças é a capoeira, aí todo mundo olha, fala, não, mas não sei o que, aí o balé clássico tem técnica. Eu falo, não. E eu vou estudar, vou fazer mestrado, doutorado e vou, sabe? Que porque ótimo. não é possível isso. Milton, queria fazer aqui, muito obrigada, assim, por responder minha colocação, e eu queria fazer aqui uma pergunta mais rápida, assim, uma brincadeira. De onde vem a sua humanidade? De onde vem seu conhecimento? E de onde vem sua inspiração? Puxa, a minha humanidade vem da fé. Puxa, meu conhecimento vem da ancestralidade. E qual que é a última? Sua A inspiração. inspiração. Nossa, eu acho que... Puxa, essa pergunta acho que eu não posso responder rapidamente, não. Porque são várias inspirações, né? Porque, assim, o que me vem na mente agora, assim, porque eu tenho 3 filhos, né? Tem o Matheus, que é o mais velho, tem 23 anos agora. Quando eu olhei para ele, eu acho que ele foi a primeira inspiração que eu falei assim, meu Deus do céu, ele vai passar tudo aquilo que eu tô passando, não é possível.
Então ele me inspirou a me fortalecer, sabe? A quebrar a barreira da timidez, sabe? Então eu acho que, sei lá, primeira, sei lá, inspiração, sei lá, meus filhos. Pronto, obrigada. Milton, acho que a gente já vai encaminhando para fechar, mas não queria deixar de fechar. A gente está falando o tempo inteiro da Iodele Balé Escola, Uhum. mas queria que você falasse um pouquinho mais desse projeto para pessoas do Brasil inteiro que talvez vão ouvir o podcast e também se quiserem saber como te procurar, você deixar contatos também. Olha, eu acho que o melhor contato assim são as redes sociais, assim, né? Então é só entrar, porque eu vou colocando as informações e atualizando a página tanto do Facebook quanto do Instagram. Então, se as pessoas quiserem procurar ali e tal, e ali acho que tem minhas informações, se quiser entrar, sei lá, falar comigo no privado, eu estou sempre à disposição. E falar dessa escola, a Eudeli Balé, né? Porque ela é uma escola de formação em danças, preferencialmente para pessoas negras. Mas eu coloquei isso preferencialmente porque assim, ela é para todo mundo, né? Mas eu coloquei isso preferencialmente porque assim, se eu só coloco escola de dança, esse preferencialmente fica para branquitude, entendeu? Então, Uhum. Uhum. é porque, assim, ao contrário já é. Então, eu coloquei assim, realmente para as pessoas negras poderem acessar e saber assim, puxa, tem um lugar seguro que ela vai poder colocar a sua filha, o seu filho, né, para poder fazer aula de dança sem sofrer discriminação, racismo. A gente passa realmente a técnica, nós somos exigentes, tudo direitinho, porque não dá para fazer qualquer coisa, mas é preferência para todo mundo. E as outras, sabe, é, as pessoas não brancas também, as pessoas não negras também podem estar nesse lugar, porque assim, porque eu acho que o convívio é legal, porque daí também pratica um ato antirracista, porque assim, eu acho que as crianças, elas não nascem racistas, elas se tornam. Então, eu acho que Uhum. convivendo com todo mundo, acho que a gente também pode ter um futuro melhor. E a Iodele tem um desdobramento também, né? A Iodele Balé Escola tem um desdobramento. A gente tem a Cia Jovem, né, que teve o espetáculo agora, encerramento, que foi maravilhoso sábado, que são 11 meninas maravilhosas, né, na idade de 9 a 15 anos. E o ano que vem também vai ter a companhia profissional, né? Eu já tenho o contato aqui, estou conversando, inclusive hoje à noite eu vou conversar com 16 bailarinas e bailarinos aqui, do total de 20 que eu vou conseguir, que a gente vai ter a primeira companhia, né, pensando nessa equidade. Então, essa companhia vai ser 56% de pessoas negras e 44% de não negros. Então, eu acho importante acompanhar isso, né, que é uma coisa que precisa, né? Sim, Precisa muito, Milton. muito. E eu acho que é isso. Milton, muita gratidão por aceitar o nosso convite, vir trocar tanta riqueza de conhecimento e experiência. Sou muito grata, fiquei muito emocionada e muito feliz com esse episódio que nós temos. Olha, eu que agradeço aí, porque eu sou uma pessoa muito reservada, né? A Paula me conhece, é, eu falo muito pouco mesmo. Tem lugares que eu faço questão de não falar, mas eu acho que tem coisas que precisam ser faladas e eu agradeço esse espaço aí para eu poder falar um pouco de mim, falar um pouco das minhas ações aí e aí aquilo que eu penso aí do mundo, né? Queria te agradecer muito pelo convite, Milton. Eu sou sua fã, você sabe, de muitas maneiras. A minha aula de balé preferida, acho que eu posso dizer que é a tua aula, mas também todo esse lado educador, humano, e eu aprendo muito com a tua militância. Obrigada mesmo por tudo que você ensina pra gente. Obrigado, eu que agradeço aí, viu? Obrigado mesmo, gratidão. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.